como diz o ditado, o homem superior, quando ele enxerga um caminho, ele esforça-se para poder realizar. O homem mediano, quando ele enxerga o caminho, ele vai, às vezes ele volta, ele faz, às vezes ele para. O homem inferior, ele ri e acha que você tá zoando, gozando da cara dele, acha que você tá falando besteira. Eu falei agora há pouco, né, que nós marcamos na anotação que o Bitcoin ia cair para 62 mil dólares, né? E é o valor que ele terminou a mínima. Ó. O L aqui significa low, mínima. O H é o máximo, né? High. O O é o open, né? E o close é a hora que fechou a vela desses 15 minutos aqui que tá passando. Acho que é 15. Não, desse mês agora, sei lá. Então, aqui ó, a máxima desse mês ali, que tá mostrando aquela vela vermelha ali, a última, foi 79 dessas horas ali, não sei de quantos que é aquela vela ali, 79, e a máxima foi 79 e a mínima foi 62. A gente tinha marcado 62, se você olhar, agora é 63 que o preço ele volta, né? Ele estica e volta. Mas a gente tinha marcado lá, ó, no gráfico lá a gente tinha marcado no gráfico anterior, que tá aqui no caso, ó, cadê? Aqui, ó. A gente olhar o gráfico mais cedo, que a gente tava vendo, ó, o preço foi lá no 62 certinho, ó. 62 alguma coisa, claro que não vai ficar 6200, mas ele veio, ó. Tá 6213, né, que a gente marcou, mas ele veio aqui, ó, no 62300 e pouco, ó. Ele veio no 62, ele buscou o 62. E a gente espera, né, esperou, né, agora. Vamos ver o que acontece. Esse gráfico aqui é de 3 meses. Cada vela dessa aqui são 3 meses. No próximo mês, se ele abrir a vela para baixo, assim, ó, vamos supor que abre uma vela aqui para baixo, ó, vermelha. O preço vai lá para 40 mil, ó. Aí vamos supor que daqui no próximo trimestre, no 9º mês desse ano, aconteça novamente. Ele cai de novo. E aí, o preço pode chegar até aqui embaixo. Tem gente que não acredita, não, mas eu acredito. Já vi tanta coisa. Porque antes do Bitcoin bater 196k, que pode anotar aí que ele vai bater 196k antes do próximo halving, e eu vou explicar mais pra frente o que é halving e por que ele vai bater 196. E agora ele tá muito barato porque os institucionais e os governos vão lutar para baixar o preço do Bitcoin para eles comprarem no mais barato possível, igual eles fizeram com o ouro há 100 anos atrás, depois da crise de 29. Vai fazer a mesma coisa, eles vão, entre aspas, sequestrar o Bitcoin. Como? No preço. Então a gente vai ter que seguir eles. Já viram que o Bitcoin tem espaço para o market cap dele subir até valer um Bitcoin por 1 milhão, então agora ele pode ser que o preço caia bastante agora nesse ano agora de 2026, para depois o preço retomar. Não sei quando vai ser e quanto tempo vai demorar, mas pode ser que isso aconteça ao contrário, né? O preço subir, o preço do Bitcoin e das outras criptos, não só o Bitcoin, Litecoin, Ethereum, subir e a gente vê acontecer isso aqui, ó, cadê? Aqui, ó, o preço cair até aqui, né? Vamos supor, ele cai aqui, bem baixo, ó, aqui nos 30 mil. Eu torço para que isso não aconteça, eu torço para que o 62 aqui, ó, seja um suporte, né, mano? Para segurar o preço, ó, o preço não caia mais, porque para muita gente não perder dinheiro, quem que começou a investir em Bitcoin agora, mas quem que começou agora tem que começar aos poucos, que o Bitcoin pode ficar mais barato. Então, enquanto tem gente comprando ele caro, ou comprou 100 mil, igual eu comprei 100 mil também, comprei uma fração, né, que você não precisa de comprar o Bitcoin inteiro. Hoje o Bitcoin ele custa 63 mil, só que você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. 63 mil dólares. Você pode comprar fracionado a partir de 10 dólares. Por exemplo, se o Bitcoin ele valorizar e valer novamente 120 mil e romper 120 mil aí, que é a máxima histórica, 121 mil, que ele vai romper essa máxima histórica depois do halving, porque ele já está programado para fazer isso que eu falo, ficar mais escasso, mais valioso, ele vai valer muito mais
Então agora ele tá num momento que as pessoas podem estar realizando lucro, né? Por isso que o preço está caindo. Ou o preço está sendo manipulado para cair para depois ele subir de novo. Mas vamos observar. Voltando aqui. O Bitcoin, ele está caindo, pode ser que ele caia ali até aquela margem ali embaixo, daqui, ó. Essa LTA, que chama linha de tendência de alta ou suporte, né? Que pode segurar o preço. E o preço sobe, ó. Pode subir até onde quiser, ó. Ou pode subir aos poucos, ó. Cada hora aparece cada hora uma vela. Essas velas, lembrando que são a cada 3 meses, né? Essas velas são trimestrais. Então, a cada 3 meses vai aparecer uma nova vela. Essa vela, se ela for de muitos compradores, ela vai ser uma vela que vai ser de compra. Ela vai operar para cima. Então, quem comprou, ó, ali, provavelmente, se ela terminar, eu estou dando só um exemplo, se o preço bateu aqui embaixo e subiu, as próximas velas fizer essa tendência de alta, não do jeito que está aqui no exemplo, estou só exemplificando o preço do Bitcoin, Litecoin, no caso que o exemplo é o Bitcoin, né? Pode até cair de novo, o preço pode fazer assim, ó, no outro trimestre cai o preço, beleza, não sobe de uma vez, igual de elevador. Que quanto mais gente compra, mais o preço sobe. Quanto mais gente começa a fechar a posição ou vender, o preço cai. É oferta e demanda. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, prático, vamos supor que o Bitcoin, depois de cair bastante, ele começa a retomar o preço. O maior preço que ele teve aqui foi 121 mil e pouco. Depois ele vai romper esse valor. Mas vamos supor que vai acontecer isso. E lembrando que agora é o momento mais barato que tem. Quem comprou no 121 está tomando prejuízo de 50%. Se realizar, se fechar a operação agora, se vender o Bitcoin para a corretora e pegar o dinheiro, o dólar, o real, o dinheiro, vai sair no prejuízo de 50%. Um exemplo, o cara pôs 100 mil reais, comprou a 121 mil. Ele tem 50 mil reais agora, se ele realizar o lucro. Se ele não realizar o lucro, ele deixa ali, igual o ouro. Ele deixa guardado, seguro, e no futuro vai estar valendo mais, né? O Bitcoin pode valer, deixa eu ver como é que tá aqui. Ele pode valer mais de que 100, mais, aqui, ó. Ele pode valer até, agora, no momento mais, agora, né? Acima de 200 mil dólares. É que tá, aqui, ó. Ele pode chegar até esse preço aqui, mais ou menos, ó. Só que quando, eu não sei, né? Está traçado aqui, porque ele foi programado, essa moeda foi programada para ser o contrário da moeda do governo. A moeda do governo, a moeda estatal, real, dólar, libra esterlina, iene, franco, suíço, todas essas moedas, elas são projetadas para perder valor com o tempo. Por isso que a gente vai no supermercado toda hora, tem um preço diferente. A inflação não é o aumento do preço, não é o dono do comércio que foi lá, o agricultor ou o dono do comércio que foi lá e aumentou o preço, não. É a oferta monetária. Quanto mais dinheiro tem em circulação, mais caro fica os produtos. E os governos imprimem demais. Nesse momento, principalmente os Estados Unidos da América. Já está com uma dívida de 37 trilhões de dólares, com um PIB de 29, ou seja, ele gasta mais do que ganha. Desde 2012, até 2012, os Estados Unidos foi um país que ele ganhava mais do que o PIB. Ele produzia mais riqueza do que ele gastava para existir. Essa dívida, ela existe para o país funcionar. Como é que o país vai pagar um combatente do exército, um funcionário público? Como é que a máquina vai funcionar? Os Estados Unidos da América hoje tem uma dívida de 37 trilhões para a máquina funcionar. O que ele faz? Ele não paga, ele paga só os juros, porque ele não ganha para pagar. É a mesma coisa de você estourar o cartão de crédito e ter que comer, beber, todo mundo na sua casa. Você não consegue pagar o cartão, você vai pagar só o juro. Os detentores do juro, o maior acho que é o Japão. Depois tem China, a China está se desfazendo, o Brasil também. Estão criando uma nova moeda, o BRICS, né, para não ficar dependendo de comprar tesouro americano, para bancar a dívida americana, bancar tudo isso. E os Estados Unidos sabem que eles não têm de onde tirar o recurso mais. Eles não podem ficar inventando dinheiro igual eles fazem. Inventaram um negócio chamado Quantitative Easing. Depois pesquisa na internet. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso também. Quantitative Easing é um recurso que o Barack Obama teve que aceitar e o Congresso teve que apoiar para o país não quebrar em 2008. Mas 4 anos depois, eu acho que foi em 2012, acho que era o Barack Obama mesmo, ele teve que autorizar um quantitative easing de 750 bilhões de dólares para salvar instituições e para salvar o sistema financeiro americano. E quiçá o sistema financeiro global, né? Depois tem esses vídeos na internet.
Nessa época o presidente, que eu acho que foi o Barack Obama, autorizou o quantitative easing. Que o que é quantitative easing? Ele é a autorização para o governo imprimir dinheiro. E se a gente sabe que quanto mais o dinheiro entra em circulação e quanto mais o governo imprime dinheiro, mais as coisas ficam caras, então já dá para você entender o final dessa história, né? Por isso que o Bitcoin foi criado. Ele foi criado em 2009, depois da crise de 2008. E o white paper do Satoshi Nakamoto, ele mostrava o jornal explicando isso. Começou. Não tem volta. Os governos vão começar a imprimir dinheiro. Daqui a pouco as coisas vão ficar tão caras que a gente vai perder a noção dos preços. E o Bitcoin ele veio para fazer isso. O padrão Bitcoin. O padrão Bitcoin é o quê? Os preços vão ser cotados em satoshis. Então, satoshi hoje vale muito menos do que uma nota de dólar. Mas um dia ele pode se igualar ao dólar e substituir como moeda de reserva mesmo e moeda para a pessoa transferir também. E no caso do Litecoin, a taxa é cara, né? A taxa de Litecoin hoje é cara. Eu acho que é cara, é mais caro mandar Bitcoin. Litecoin não, Litecoin é 1 centavo. Essa moeda aqui, se você tiver que fazer uma transferência internacional para alguém, você vai comprar ela agora nesse valor de 51, o valor equivalente que você quiser mandar para a pessoa. Você vai transformar na tua carteira, já vai transformar em dólar. Aí você vai enviar a quantidade para a pessoa na outra carteira de Litecoin em dólar, e a pessoa pode sacar de Litecoin em dólar para a corretora, para a conta dela, a hora que ela quiser. Agora, nesse preço, 51 dólares a pessoa vai pagar. Mas o que importa também é a utilidade da moeda. Ela cobra 1 centavo para transferir qualquer valor, em apenas 2 minutos e meio. O Bitcoin ele cobra, vamos supor, 10 dólares para enviar, ou 100 dólares, não sei, dependendo do valor, para você enviar para alguém, ainda tem 10 minutos para confirmar. Então, ou seja, demora mais para confirmar que o valor chegou para a pessoa, e ainda ela vai ter que pagar a taxa mais cara. Depois a gente vai falar também sobre a moeda Ethereum, que é uma moeda que tem as taxas muito caras também. As taxas dessa moeda são muito caras para você utilizá-la. Bitcoin também é caro, no meu ver. Litecoin cobra menos de 1 centavo às vezes dá 1 centavo de dólar a taxa para enviar, e para enviar um valor em dólar ou em qualquer moeda, utilizando o recurso de transferências da moeda Litecoin. Mas o Bitcoin é a primeira moeda que existiu, né, cripto. Então ela é uma moeda mais robusta. Para você ter uma ideia, o market cap do Bitcoin bateu mais de 3 trilhões. Mais de 3 trilhões, quase o PIB do Brasil em market cap. Agora ele caiu, né, para 1,5, mais ou menos, porque o preço caiu. Mas quando ele estava 121 mil lá em cima, ele estava batendo esse valor. Mas agora tem que ter bastante cautela. O Bitcoin está barato, mas ele pode ficar mais barato ainda. Mas ele vai retomar a subida. Eu acredito que ele vai retomar a subida. Porque a gente já tem alguns exemplos, né? A gente já tem alguns exemplos anteriores, ó. Tem essa parte aqui, ó. 10x, ó. Teve gente que comprou o Bitcoin, ele multiplicou 10 vezes. Depois ele multiplicou mais um pouco. Por que ele multiplica tanto assim? Porque mais pessoas vão sabendo e vão comprando, vão aderindo. Para que ele serve? O Bitcoin é um cofre digital, um cofre de ouro digital. Imagina que é um cofre de ouro digital. São apenas números e dados, mas você guardando esses dados, você aprendendo a mandar para sua carteira e guardando esses dados, você é dono do seu próprio nariz, você é o dono do seu próprio dinheiro, você não precisa confiar em instituições bancárias. Quem não lembra do Lehman Brothers, que estava falando ali da crise de 2008, que o Obama teve que imprimir aquele monte de dinheiro para tentar salvar o mercado, para tentar salvar o capitalismo, para tentar salvar tudo, para tentar manter o funcionamento, o sistema financeiro e o sistema lá nos Estados Unidos e no mundo, quiçá no mundo. Teve que autorizar quantitative easing. Os americanos já fizeram muitas rodadas de quantitative easing. Por isso que a dívida americana, ela aumenta, acho que a cada 90 dias, ela aumenta 1 trilhão. Então você imagina, até o final do ano, a conta vai passar de 40 trilhões de dívida. E o PIB dos Estados Unidos não deve estar nem em 30. Ao contrário da China. A China, o PIB dela deve estar uns 17, mas ela só gasta 15. Então como é que a gente vai competir com um país que produz 30 e gasta 40? E não consegue pagar
e não pode parar de funcionar também, porque ele contamina todos os mercados, pode criar uma crise global geral, e ele vai sempre só pagar. Os países já estão entendendo que eles só vão pagar os juros, eles não têm como pagar a dívida, ou seja, tá todo mundo tentando se desfazer dos títulos, e sem os títulos os Estados Unidos vão arrumar dinheiro para sustentar essa dívida aonde, né? Então, voltando, é por isso que o Bitcoin ele existe. Satoshi Nakamoto deixou um white paper. Vamos ver se a gente consegue achar o white paper do Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto deixou um white paper, ó, white paper Satoshi Nakamoto. Ele deixou no white paper a matéria do jornal e explicando o que é o Bitcoin. Só isso. Depois ele sumiu, ninguém sabe quem que é. E deixou de código aberto, quem quiser pode verificar. Todas as transações do Bitcoin são legítimas e auditáveis, não fica escondido. Só que não aparece o nome da pessoa que está enviando o dinheiro, aparece só o número. É como se você tivesse o seu número de telefone, a pessoa não sabe quem que é só um número. É anônimo, então as transações são anônimas, o governo não sabe, teu vizinho não sabe, só quem está transacionando que sabe. As pessoas, de pessoa para pessoa, né? Privado. O seu dinheiro está sob a sua custódia, você cuida do dinheiro e você transaciona de maneira, como é que fala? Privada. O Bitcoin ainda ele pode ser rastreado, né? Porque, igual eu estou falando, não tem o teu nome, mas tem os números. Mas é difícil, porque são muitas transações, né? E Litecoin não, Litecoin já tem, por isso que eu falo que Litecoin é melhor que o Bitcoin. Faz tudo o que o Bitcoin faz, a mesma coisa, ele é uma cópia do Bitcoin, só que tem um detalhe. Litecoin, ele focou na escalabilidade, na robustez, na segurança e no preço. No preço por quê? No preço da taxa de transação. A taxa de transação do Litecoin, igual eu falei, é menos de um centavo de dólar. Bitcoin já sai caro. Então se eu quiser vender uma garrafa de refrigerante por $10 ou R$10, para mim não compensa em Bitcoin. Bitcoin é para guardar, Bitcoin é o cofre, é o geral. Agora Litecoin sim, Litecoin você recebe, você envia o seu cliente ou você envia para alguém, você vai pagar apenas 1 centavo. Litecoin, no caso, né? Agora, voltando no Bitcoin. Por que o Bitcoin surgiu? O Bitcoin foi a primeira criptomoeda. O Bitcoin surgiu em 2009. Depois da crise de 2008, né? Porque o Satoshi Nakamoto já sabia que o quantitative easing ia começar dali um tempo. Demorou uns 3 anos para começar, mas eu acho que foi isso mesmo. Posso estar dando uma informação errada em datas, mas foi por esse período. 31 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto publicou isso aqui, ó. Na época que o Lehman Brothers estava quebrando. Um banco de 250 anos. Quantas famílias não perderam dinheiro? 250 anos. Não é o Itaú, esses bancos aqui do Brasil que tem 60, 70 anos, não. Não estou falando mal das instituições, não, que são instituições grandes também, robustas. Mas, tipo assim, não tem 50, 60, 70 anos, não. É instituição de 250 anos. Famílias perderam dinheiro. Fundos perderam dinheiro. Porque quem não vai confiar no Lehman Brothers, um banco de 250 anos? É melhor que você confiar num banco de 50 anos, né, só, né? Então, voltando aqui, Satoshi Nakamoto fez o white paper. O white paper do Bitcoin, ele explica tudo. E nele teve a capa do jornal e essa notícia dos quantitative easing. Que os governos iam começar, o Brasil também faz, os outros países também começou a fazer igual, só que não do jeito que os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos necessitam fazer isso, por isso que eles nunca vão pagar a dívida que eles têm, de 37 trilhões agora, né? Depois eu vou mostrar para vocês essa dívida em tempo real, mas eu tô falando agora só sobre o white paper do Satoshi Nakamoto, e tem a notícia do jornal, o porquê que ele estava fazendo Bitcoin. No white paper do Satoshi Nakamoto, ele pôs essa página desse jornal nesse dia aqui, ó. Janeiro de 2009. Lembra? Janeiro de 2009 saiu essa notícia aqui, ó. Chanceler, ele está explicando que vai começar os quantitative easing, entendeu? Ele acho que é alemão. Ele
ele estava explicando, o jornal, né, no caso, que está tentando explicar que o único jeito de salvar o sistema era começar a imprimir dinheiro, fazer cagada, fazer o país ficar devendo, que quanto mais você imprime dinheiro, mais o país fica devendo, mais os preços das coisas ficam caros, entendeu? No Brasil a gente já teve muita experiência com isso, por isso que várias moedas foram criadas e não dava nenhuma certo, porque a inflação ela aumenta se você imprime dinheiro. É a oferta monetária que não pode existir do que igual existe hoje. O Bitcoin ele é deflacionário, ele é o contrário. A cada 4 anos, menos Bitcoins entram em circulação. Então você tem que comprar porque é um negócio escasso. Só o preço que vai aumentar. Ao contrário das moedas normais. Elas são imprimidas todo direto para aumentar a oferta monetária. Os governos são obrigados, os bancos centrais são obrigados a injetar dinheiro na economia. Injetar dinheiro na economia quer dizer imprimir mais dólares, mais reais, encher o Banco Central de dinheiro, põe em circulação, consequentemente os preços das coisas vão ficando muito mais caros. Isso é uma consequência de imprimir o dinheiro, muito imprimir o dinheiro. Igual eu lembro, igual eu falei, o litro de óleo ou a Coca-Cola, ela não fica mais cara no supermercado porque o dono do supermercado é ruim, porque o dono do supermercado quer aumentar, não. Existe uma concorrência, ele quer fazer o melhor preço possível, mas só que aqui no Brasil a gente tem a dependência do dólar, porque a gente tem o câmbio atrelado à nossa moeda nos produtos que a gente compra. Vamos supor que nos Estados Unidos na Europa é 2 para comprar uma Coca-Cola, que no Brasil é 10. Nos Estados Unidos ou na Europa é 2 euros ou 2 dólares para comprar uma Coca-Cola, dando um exemplo. Aqui no Brasil é 10 reais, eu acabei de comprar, 10,50 uma Coca-Cola. Mas a gente tem um problema do câmbio também. E tem o problema da impressão de dinheiro maciça que faz com que o preço aumente. No Brasil não está tão descontrolado assim como está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lembrando, lá eles estão fazendo várias rodadas de quantitative easing, o Congresso tem que autorizar, senão para o serviço. O funcionário público não recebe. Isso inclui serviço militar, serviço público do governo mesmo, assim, um exemplo. Para de funcionar. Um tempo atrás, agora eu estava vendo notícias que alguns aeroportos não estavam funcionando em algumas regiões dos Estados Unidos, porque os funcionários tinham que trabalhar voluntariamente, sabendo que não ia receber, ou então não precisava nem trabalhar mais. Teve alguns funcionários públicos que ganhavam dinheiro do governo, salário do governo, e preferiu não voltar mais e trabalhar fora de ser funcionário público, né? Voltar a trabalhar por conta própria, né? Autônomo. Então tem tudo isso. Então lembrando, voltando aqui, né? Essa imagem aqui dessa capa de jornal foi a capa que Satoshi Nakamoto usou para explicar o Bitcoin e por que estava criando o Bitcoin. E tá aqui, ó. Quem quiser pesquisar na internet é só pôr o white paper de Satoshi Nakamoto, que foi em 2009. Então vamos lá voltar para o gráfico. O preço do Bitcoin agora ele está mais barato. Se você acreditar e entender os fundamentos do Bitcoin, para que serve o Bitcoin, não é só para a pessoa ficar rica, e é para sair das garras do Estado, do governo. Vamos voltar aqui para o preço. O Bitcoin está caindo, quer dizer que ele está mais barato. É melhor você comprar ele aqui a 60 do que comprar ele a 121. Mas você tem que segurar ele por mais de 4, 5 anos, né? Porque, como eu disse, tem o halving. Cada halving, o preço fica maior. Até no Litecoin, ó. Cada barra dessa aqui azul, ela representa um halving. Cada ano desses aqui teve um halving, mais ou menos no meio do ano. O próximo halving, que é o corte da oferta da moeda, que ela vai ficar mais escassa, consequentemente daqui a um tempo ela fica mais cara, por mais que ela tá caindo agora de preço e tá ficando mais barata, depois de 2028, que vai ser o halving depois de 2028 aqui, ó, julho de 2028, não, tem que ser 2028, julho de 2028, aqui ó, janeiro, foi 27, é 27, quer dizer, o ano que vem. O ano que vem tem o próximo halving, julho de 2027. Então o preço pode até cair, até aqui embaixo não está escrito perda, ó. Na verdade não vai ter perda, porque você não vai realizar o lucro. Se você comprar um Litecoin hoje a 50 dólares e não vender ele mais, esquecer que tem, não precisar de usar o dinheiro para nada, no futuro você vai poder vender ele a mais, porque hoje ele vale o preço que está na média aqui, ó. Nesse caso aqui não tem nem média, mas vamos ver uma média de um tempo gráfico de uma semana, pra gente ver, ó. O preço médio da média, ó, tá em 92. Então o Bitcoin tá mais barato, ó. Se você ver aqui a média, ó,
azul, 92.554, que é a média, ó. Essa média, ó, tá piscando essas bolinhas brancas aí, ó. Esse risquinho, esse traço aí é a média do preço, é onde o preço deveria estar. É o preço real. É o preço real, deveria ser esse. É claro que se você olhar um tempo gráfico diferente, vai dar a média mais para baixo ainda. Então, tempo gráfico de um mês, né? Vamos ver se aparece aqui a média. Um mês aqui não tá aparecendo no Litecoin, mas no Bitcoin ele aparece, um exemplo, ó. Porque o Bitcoin é mais antigo, né? Não, também não aparece. Vamos ver aqui de uma semana mesmo do Bitcoin. Qual seria o preço do Bitcoin agora? Se ele tá caro, aqui ó, o Bitcoin ainda tá caro, ó, porque o Bitcoin deveria ser 56 mil, ó, deveria ser o preço do Bitcoin. Hoje, ó, provavelmente esse preço que vai vir aqui bater nessa média aqui, ó. Aqui, ó. O preço vai vir aqui e vai bater na média, ó. Só que a média não vai deixar o preço cair mais. Porque o que é a média? A média tá segurando o preço. Aqui o preço real é o 56. Muita gente quer comprar no 56. Ninguém vai comprar para cima do 56. Tava 120 e tantos, ó. O preço tá muito acima da média, ó. O Bitcoin foi para... Cadê, ó? O Bitcoin... Opa. Ele foi para 121 mil. É muito caro, ó, nessa barra aqui. Muito mais, né? Essa barra aqui, ó, tá mostrando, ó, o preço ele bateu 125. A nossa marcação que nós estávamos esperando era 121.512 aqui, ó. Mas o Bitcoin ficou muito mais caro. Então aqui não é hora de comprar. Ele tá caro, não é para comprar. Mas o produto tá caro, você não vai comprar. O produto tá barato, ele funciona, então você vai comprar, mas no preço mais baixo possível. Não tem como adivinhar qual vai ser o preço mais baixo possível. Mas agora tá muito na cara, ó. A média tá aqui, ó. A média de preço é essa aqui, ó. Essa linha azul que tá piscando aqui na tela, ó. Uma bolinha branca de cada lado piscando para mostrar onde que é a média. Quando o preço bater aqui na média, igual aconteceu em outras vezes, só que demora para acontecer, só quantos anos demora para acontecer, ó. Quando o preço bater na média, igual bateu aqui, ó. Igual o preço bateu aqui na média, ó, ele bateu na média e não caiu, porque a média não deixa ele cair para baixo aqui, ó. A média é a coisa mais forte que existe no universo. Até o He-Man falou isso no desenho. E eles são os Masters of the Universe. Os mestres da galáxia, do universo. Tô brincando, não falou não. Mas vamos supor, bateu aqui e subiu, mas foi lá para as estrelas. O preço veio para 25 e foi lá para as estrelas. Já aconteceu antes, ó, várias vezes. Ó, o preço ele bate na média, pode ser até que ele caia, ó, mas ele não fica muito longe, ele volta para a média puxa ele, é um imã. O preço certo tá aqui no azul, ninguém quer comprar, mas às vezes a pessoa quer comprar fora. O certo é comprar na batida da média. Então, vamos esperar a média. O Bitcoin tá mostrando, ó, na média do gráfico de uma semana, que é o gráfico que mais usa, né? No gráfico de 230 períodos, quase um ano atrás, o preço real do Bitcoin deveria ser esse preço aqui agora, no momento atual, 56, ó, o preço do Bitcoin deveria ser essa média, não deveria ser essas velas, ó, essas velas que estão aqui para mostrar, para confundir a gente, ó, para mostrar que o Bitcoin vale isso, ó, o Bitcoin não vale isso agora, mas tem muita gente comprando, então fica esses ruídos, essas velas são ruído, ó. Todas essas velas verdes é quando tem muita gente comprando. Todas as velas vermelhas é quando tem gente vendendo. Então, quando a gente vendendo igual tá agora, ó, o mercado tá caindo, porque tem muita gente realizando. Mas tem muita gente que vai entrar aqui na média, que entende que o preço real é a média. Então, a média é esse tracinho aqui, ó. Esse tracinho aqui é o preço real do Bitcoin. 56 mil dólares é o preço que ele vale hoje. Então, para quem acredita e quer encher a mão, tem que comprar nesse momento. A hora que ele bater nessa média, igual aconteceu aqui para trás, ó. Bateu na média, ó. Encostou na média, você tem que comprar. Principalmente igual aconteceu aqui, ó. Aqui para trás, né? Já mostrei. Aqui, ó. Encostou perto da média, ó. Tem que comprar. Porque encostou aqui, já foi lá para as estrelas, foi lá para a lua. E voltou. Aqui ele não encostou, aqui ele tá longe, ó. Se você olhar aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, tá mostrando. Se você ver essa região aqui, ó, onde tá aqui, ó, mostrando onde tá, eu tô mostrando aqui, ó, essa região aqui tá longe da média, porque a média tá aqui embaixo, ó. Se o preço batesse aqui na média, seria o momento para comprar. Lógico, todo mundo comprou aqui, teve no lucro. Mas você pode ver que o preço voltou para cá, o preço está aqui de novo, ó. Se a gente for mais para frente, ó, o preço voltou para cá, ó. Ele está aqui no 60 de novo, ó. Porque o certo de ter comprado era aqui atrás, ó. O certo de ter comprado Bitcoin era aqui atrás, ó. 2023, há 3 anos atrás, em setembro de 2023. Comprar e esquecer. Comprou e esqueceu. Se precisar de vender, se precisar do dinheiro, pode realizar, que aqui no caso vai estar com lucro. Mas se você comprar aqui em cima
e depois querer vender agora, hoje, vamos supor, você vai estar no prejuízo, porque você está comprando na hora errada. Muita gente está perdendo dinheiro também, muita gente está perdendo e muita gente está ganhando. No caso, as empresas, os institucionais, eles não entram para perder, eles vão entrar na hora que o preço estiver dentro do preço médio, da média, que no caso agora é 56 mil, né? Bitcoin já teve 120 mil, todo mundo comprando, caiu a ficha, todo mundo começou a vender que está muito caro. Agora está mais próximo da média, está no momento que eu acredito, né? Está no momento bem barato, mais barato, mas ele pode, nada impede o Bitcoin de cair mais e ficar para baixo da média, igual aconteceu aqui, ó. Ele caiu, ó, ficou para baixo da média um tempo, ó, cadê? Caiu, ficou para baixo da média um tempo para depois voltar. Nada impede ele de fazer isso aqui um pouco também, ó. Ele cair, na verdade, mais um pouco aqui, ó. O Bitcoin cair mais um pouco e tocar até aqui embaixo. Pode ser que aconteça, claro que pode. No mercado cripto todo pode acontecer, meu amigo. Pode ser que o preço caia aqui e faça esse movimento aqui, ó. Ele cai, depois ele sobe e volta. Ou ele pode ficar também de lado também. Ele bate no 30, volta no 60, bate no 30, volta no 60, até romper de novo o 60 de novo, ó. Mas vai demorar no caso, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a hora de comprar é a hora que tiver preço batendo na média, que é essa linha azul aqui, ó. Essa é a média. Bateu na média é a hora que tem que comprar, porque é a hora que o preço está mais, ele não está nem barato nem caro, ele está dentro do preço. Então o preço é essa média. É claro, pode ficar mais caro? Pode. Você pode vender aqui em cima? Pode, realiza o lucro. Pode vender mais caro? Pode, realiza o lucro, não tem problema. Você pode segurar? Pode segurar, claro, você pode segurar. Tem estratégia que a pessoa faz assim, ó, de um toque ao outro. Comprei aqui nesse toque, não vou ficar segurando para sempre. A hora que ele tocar de novo aqui na média, eu vou vender. Então a pessoa fez 100%, ó, nessa estratégia. Ela comprou aqui perto do 30 e vai estar realizando agora. Mesmo o Bitcoin tá caindo, ele vai ter 100% de lucro. Porque ele tá vendendo com 100% de lucro quem comprou ali atrás. Entendeu? E lembrando, no próximo halving o Bitcoin ele vai valer um pouco mais, porque o Bitcoin ele foi programado para ser assim. Quer ver, ó? No Bitcoin Rainbow Chart que a gente estava vendo naquela hora, vamos ver se eu tenho como eu ver aqui. Bitcoin Rainbow Chart, que eu estava mostrando ali atrás, ele mostra como que funciona os movimentos do Bitcoin, quando tá muito caro, que tá uma euforia, tá todo mundo ganhando dinheiro e aí todo mundo quer entrar. Agora é o contrário, esse momento é o contrário, é o momento que tem que comprar. Quando todo mundo está falando que o Bitcoin acabou, tem muita gente perdendo dinheiro com o Bitcoin só tá caindo, é a hora de comprar. Igual eu mostrei anteriormente, a hora que tiver nessa parte roxa, que é o que o preço tá agora, aqui ó, onde o preço tá mais ou menos nessa região aqui, ó, é para comprar. Ele tá 63 mil, é para comprar. Porque provavelmente ele não vai cair muito mais para sair para fora desse arco-íris, porque não aconteceu isso aqui quando ele caiu no 15, não aconteceu aqui, ó, quando ele caiu no $240, não aconteceu aqui, ó, no 6, não aconteceu aqui, ó, raramente ele bateu ali, mas agora a gente está observando que ele está entrando de ponta mesmo, né? Mas é o momento mais barato que tem para comprar o Bitcoin agora. É nessa faixa de preço aqui, para cima, 61 para cima, porque no futuro tem o próximo halving, e no próximo halving, o que é o halving? O halving é que a moeda vai valer muito mais. O próximo halving, já tivemos 5 halving, o sexto halving é 2028, ó. O sexto, estraguei aqui. O próximo halving é o sexto halving. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, deixa eu ver se eu consigo consertar. O próximo halving ele vai acontecer em 2028 do Bitcoin, do Litecoin em 2027, Bitcoin em 2028. O próximo halving de 2028. Vou mostrar aqui que o Bitcoin pode estar valendo mais no próximo halving se continuar acontecendo isso. Desde que ele foi criado e programado, o próximo halving vai acontecer agora em 2028, que esse último traço aqui, onde está escrito halving, ó, primeiro, segundo, terceiro halving, quarto halving, quinto halving, sexto halving vai acontecer em 2028. O preço do Bitcoin ele vai estar provavelmente acima de $74 mil, e ele pode chegar na máxima de $750 mil, ou então mais para frente aqui, ó, no finalzinho do halving, ó, ele pode bater $1 milhão, que é o que eu acredito que ele vai acontecer se continuar repetindo
que a gente viu ali para trás. Mas como você vê também, como a gente percebe, a gente tem essa curva que ele está fazendo. No início era uma curva mais ascendente, forte para cima. Agora ele já está virando para baixo, ele está encurvando. Então vai demorar mais para o preço subir muito. Mas ele pode estar ali dentro daquela faixa de preço ali, ó. Eu acredito que ele vai, depois do halving, ele vai estar valendo mais de 196 dólares um Bitcoin. Lembrando, você não precisa ter 196 dólares para comprar um Bitcoin. Você pode comprar fracionado a partir de 10 dólares. Só que, lógico, se o Bitcoin sair de 196 dólares para 400 dólares e a pessoa pôs 10 mil, se a pessoa pôs 10 reais, comprou 10 reais de Bitcoin e guardou na carteira dela 10 reais de Bitcoin, 10 reais de Bitcoin, a pessoa comprou 10 reais de Bitcoin e ela guardou e ele tá valendo 400, ela comprou no 196 quando tiver esse valor, e daqui a muitos anos, tipo 3 anos, 4 anos, 3 anos, e ela comprou caro nesse valor, e no futuro ele vai valorizar mais e esteja 400, vou estar mostrando aqui esses preços nessa tabela aqui, nessa data de 2/2/2029. Vamos supor que ela comprou ali no 170, 190 e quer realizar o lucro no 400. Ela dobrou o dinheiro. Se ela pôs 10 reais, ela vai ter mais 10 de valorização, ela vai estar com 20. Se ela pôs 10 mil, ela vai estar com 20 mil. Ou seja, a valorização do Bitcoin ela é percentual. Não importa quanto você vai pôr, você vai ganhar em percentual. Você não precisa ter o dinheiro para comprar um Bitcoin, você pode comprar um Satoshi, que é a unidade menor do Bitcoin. Você pode comprar 10 reais de Satoshi, que o Satoshi vale menos que o dólar, então dá para você comprar mais que um Satoshi com 10 reais e guardar. Até 100 mil Satoshi vira um Bitcoin. Quando você tiver 100 mil Satoshi, quer dizer que você tem guardado equivalente a um Bitcoin. Se o Bitcoin estiver valendo 1 milhão, se o Bitcoin estiver valendo 100 mil, ele vai valer um Bitcoin. E a gente vê que no futuro o Bitcoin ele fica cada vez mais caro, né? E aqui lembrando que esse site ele monitora o Bitcoin 24 horas por dia. É isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha entendido. Eu tentei explicar aqui. E que mais pra frente a gente vai explicar o que é o halving, o que é umas coisas mais técnicas. E não fica pensando em Bitcoin para ficar só para ganhar dinheiro e porque vai ficar rico, não, porque tem que entender os fundamentos e por que ele existe. É o mais importante, é o principal. Por que existe o Bitcoin? Para substituir as moedas estatais, o dólar, o real, essas moedas. Substituir, eu falo substituir porque você vai escolher. As moedas real, dólar, libra vão existir, claro que vão. Os governos precisam dessas moedas. Eles são donos dessas moedas, eles fabricam essas moedas, eles imprimem essas moedas. Por mais que a gente saia perdendo no final de tudo, eles imprimem essas moedas. Agora o Bitcoin não, o Bitcoin tem controlado, está programado, ele é controlado, programado já, ele é escasso. Eu não sei dizer se ele é mais escasso que o ouro, porque o Bitcoin ainda vai ter fim. Em 2140, o último Bitcoin vai ser minerado, depois nunca mais vai ter. Então o ouro não, o ouro pode continuar, nessa data pode continuar achando, né? Por mais que seja pouco, também seja escasso, difícil achar o ouro e guardar, o Bitcoin vai chegar em 2140, não vai ter mais mineração de Bitcoin, vai ter tudo, todos os 21 milhões de Bitcoins vão estar disponíveis. Aí a gente vai comprar pela oferta e demanda. Os satoshis vão estar mais caros, o Bitcoin também vai estar muito caro, mas agora a gente consegue comprar com 10 dólares, a partir de 10 dólares nas corretoras. Lembrando, tem que pesquisar a corretora séria. Eu compro pela Binance mesmo, porque é a maior corretora do mundo, mas eu não recomendo, você tem que pesquisar. Eu compro na Binance e mando para minha carteira. Aí, no final das contas, eu mando para pagar alguma coisa, eu transfiro para dinheiro físico, né? Para pagar alguma coisa, Pix, ou dólar, ou Pix, ou real mesmo. Você pode transferir para dólar digital, que são stablecoins, né? Dólar Tether, que é um dólar sintético, que é como se fosse um Pix. Aqui no Brasil agora já tem o Pix, né, que é como se fosse o real mesmo também, que é só uma transferência de dados, né, informando que fulano transferiu o dólar ou o real para algum lugar. Mas voltando aqui, espero que vocês tenham entendido o que é Bitcoin, um pouquinho sobre o que eu estou falando. Aqui tem algumas corretoras, ó, eu não indico nenhuma, mas eu uso essa primeira aqui, a Binance. Tem tudo isso aqui, ó, tem muitas corretoras boas aqui, tem Coinbase,
Tem muita corretora antiga aqui, ó, muito legal. Dá para pesquisar, o TradingView é grátis, ó. Quem quiser usar o TradingView é grátis, galera. Isso aqui que eu tô usando aqui, ó, essa ferramenta, ela é grátis, não precisa pagar, ó. Quer dizer, tem a parte da assinatura paga, né? Mas eu não pago, eu não preciso. Eu consigo usar do jeito que tá aqui mesmo. Mas se você quiser usar, pode usar com alguns recursos limitados, assim. Eu não preciso de muitos recursos. Só olhar no gráfico aqui e ter como fazer essa rabisqueira aqui e para me analisar e ficar vendo o que eu acho, o que eu penso, o que eu tô vendo, não é nem o que eu acho. É o que eu tô enxergando, ó. Você vê, ó, o stop da galera tá indo embora, ó. Litecoin já tá valendo menos ainda, ó, 46. E o fundo do Litecoin, ó, o fundo do poço mesmo é aqui para frente, ó. 20 e poucos. Fundo do poço que eu falo assim, de preço, porque quem comprou lá em cima, ó, tá tomando prejuízo. Mesmo na média, ó, o Litecoin tá barato porque tá abaixo da média. Mesmo quem comprou na média, não pode realizar agora, porque senão vai ficar no prejuízo. Lembrando que o Litecoin já valeu muito pouco, ó. A média do Litecoin aqui nesse período, ó, era 54, ó. A média do Litecoin era 54, ó, já foi 30, ó. Se você ver aqui do lado esquerdo aqui, ó, aqui do lado esquerdo, tem esse quadradinho aqui com o preço, ó, ele vai mudando conforme eu vou mexendo. Mas é o 31 aqui que tá marcando agora. O preço aqui, ó, é $31. A média, nesse período aqui, ó. E tá indo, ó. A média, que é essa linha azul aí no meio aí, ó, traçada, ela tá indo pra cima, ó. E o preço tá abaixo da média, ou seja, tá muitíssimo barato mesmo. Mas quem comprou acima da média aqui, ó, tá perdendo dinheiro. Vamos supor, você comprou acima da média, sabe que não é pra comprar acima da média, ó. Tem gente que comprou aqui, ó. Ó o preço do Litecoin, do jeito que fez, ó. O preço foi lá no 400, ó. Olha que loucura. Muita gente ganhou dinheiro e muita gente perdeu dinheiro, ó. Muita loucura, ó. O preço é a média, galera. Tem que comprar e vender na média. Se você comprou na média e tá lá em cima, você vendeu, você realizou o lucro. Se você não fez isso, você não realizou o lucro, você não ganhou nada, você só perdeu tempo. Então é aqui, ó. Esperou bater na média, compra R$10, R$100. Você não vai ficar milionário comprando isso, mas você vai conseguir fugir do governo, ficar tomando conta do teu dinheiro de forma privada. Não precisa de maquininha de cartão, não precisa de... Com Litecoin você não precisa de maquininha de cartão. Você quer vender alguma coisa, a pessoa vamos supor, eu fiz um bolo, eu quero vender a R$10. Me manda o equivalente em Litecoin de 10. Vamos supor, se eu for vender um bolo agora a $50, $48, eu falo, a pessoa me manda um Litecoin para mim, que eu vendo para ser um bolo, ó, um Litecoin, ó, $46, o preço, um exemplo, não só um exemplo de um produto que custa $50, um tênis, uma roupa, $50, numa loja, um corte de cabelo, vamos supor, $50, a pessoa vai pagar. Eu tô dando só um exemplo. Hoje, o preço do Litecoin tá esse. Um Litecoin custa $46. Então, se eu for gastar ele, eu vou pagar 1 centavo só. 1 centavo só para enviar, sem ninguém saber. Igual você mandar uma mensagem do WhatsApp. Melhor ainda, porque a mensagem do WhatsApp, mesmo ela sendo criptografada, tem um dono, né? O WhatsApp tem um dono. Agora o WhatsApp não, o Bitcoin não, ele não tem dono. As transações Litecoin também não tem dono. As transações são anônimas. As transações não tem o dono igual o banco. Então Litecoin e Bitcoin é como se você tivesse o próprio banco representado por números. Eu posso perder o celular, eu só não posso perder a senha e a chave principal. Igual o e-mail, você não pode perder nem o que você escreveu ali, o e-mail do teu nome, o arroba, e nem a senha. O Bitcoin, a única forma que tem como eu explicar é isso, é como se fosse um e-mail. Só que em vez de você guardar aquelas letras, as mensagens, você guarda o teu dinheiro lá. E ele pode ser mandado, enviado e recebido do mesmo jeitinho do e-mail. Eu vou abrir uma carteira minha que eu tenho aqui, que eu só uso ela para teste. Vou abrir ela aqui, ó, não precisa de pôr senha. Aqui, ó. Não precisa pôr senha. Então, essa carteira eu uso ela só para mostrar, tá ligado? Que é o Bitcoin, eu só tenho Litecoin e Solana. E eu não tenho Bitcoin agora nessa conta aqui. Então eu tô aqui, ó. A carteira é essa, ó. Só abre com o meu reconhecimento facial ou pedindo a senha. E eu posso enviar para quem eu quiser. Deixa eu ver se tem histórico aqui, ó, de envio. Aqui, ó. Históricos de envio, ó. Todas essas transferências, ó, tem como você rastrear as transferências, ver se ela chegou mesmo, ó. Quanto que eu gastei aqui, ó, de taxa de rede? Menos de 1 centavo. Dá para ir lá no bloco e ver, ó, eu no caso, ó, ir lá no bloco e ver
pra quem que eu mandei, que hora que eu mandei, como é que foi, ó. Tudo registrado. Só que a diferença é que Litecoin é um sistema privado e seguro. O Bitcoin já dá para rastrear. Litecoin dá para rastrear, mas se você usar o sistema certinho, você não tem como o governo tomar de você, a não ser que você der, né, a senha. Não tem como ninguém tomar de você a moeda. Eu faço autocustódia, ó. Não preciso ter, eu tenho uma conta de banco para me usar, é normal. Mas para mim guardar o cofre, tem que ser uma carteira dessas, ó, digital. Essa aqui, no caso, ela chama Trust Wallet. Pode ser baixada pelo Apple Store, pelo Play Store. Tem outras, eu não vou falar também que essa aqui é a melhor. Tem outras também. Tem carteira física também. Tem como você anotar num papel e guardar o papel, só que o papel pode sumir, né? Pode perder. Você pode anotar em algum lugar, que a carteira, na verdade, são 12 palavras. Se eu perder essas 12 palavras, eu não consigo entrar aqui mais, ó. Eu não consigo acessar mais. Ninguém consegue acessar, nem o criador da carteira, nem o dono da carteira, a empresa que mantém essa carteira funcionando, ele tem acesso a essas informações, essa chave privada que é minha, entendeu? E a mesma coisa, ó, enviar e receber, ó. Enviar, ó, receber, é a mesma coisa de enviar mensagem pelo WhatsApp, ó. Quero enviar, qual moeda que eu tenho? Litecoin, eu vou clicar nela. Se eu tivesse outras, eu ia pôr, tá ligado? Aqui nessa carteira é 107 moedas. Vamos supor, eu quero mandar pro meu amigo R$10 lá na casa dele, lá no Japão. Se eu for mandar pelo banco, o banco não vai mandar R$10 pra mim e outra taxa vai ser muito mais. Mas se eu estiver devendo R$10 pro cara lá no Japão, quiser mandar pro Litecoin, eu vou mandar pra ele o equivalente em Satoshi Lite, que é a menor unidade do Litecoin. Vamos supor, eu tô devendo pra um cara $47. Eu mando um Litecoin pra ele, que tá fazendo isso agora. É só eu enviar aqui, pô, que eu vou mandar $47. Vai aparecer um Litecoin. Pum, mandei. Gastei 1 centavo. 1 centavo na prática para enviar. Isso aqui é só um exemplo, né? Então, beleza, galera. Espero, novamente, vou encerrando aqui. Já tentei encerrar 2 vezes. Espero ter sido claro, assim, para explicar rápido, de maneira... Para explicar num dia não dá para explicar isso. Mas você já entendeu o porquê que as moedas foram criadas, né? Já expliquei lá do Satoshi Nakamoto, expliquei do Quantitative Easing, que todos os governos começaram a imitar os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos é o que imprime mais, né? O que mais está devendo. E não vai conseguir pagar, o exemplo. Os Estados Unidos quebrou a conta. Ele estourou o limite do cartão. Eu vou finalizar aqui mostrando a dívida americana em tempo real e vou explicar o que é PIB, o que é dívida em comparação com os outros países também. E aí você vai entender. E eu já vou finalizar o vídeo. Ó, se você colocar no Google US Debit Clock, vai aparecer essa empresa não governamental que ela faz esse cálculo. A dívida americana hoje é 38 trilhões. E eles produzem 31. Daqui a pouco a dívida vai passar dos 40 e eles vão estar apenas com 33, ou seja, estourou o cartão. Muita gente que estourou o cartão. A China não estourou o cartão. Falando cartão, exemplo, né? Os gastos contanto que eles recebem, se fosse uma pessoa. Estados Unidos estourou o cartão, China ainda não estourou o cartão. Alemanha não estourou, não, a Alemanha estourou o cartão. Japão estourou o cartão já faz 30 anos. O Japão produz 4 trilhões e gasta no cartão 11 trilhões, ele só paga os juros, ele não consegue. É 252% de taxa de juros que o Japão paga. A Índia, ela produz 4 e gasta só 3. A Índia, ela produz mais do que ela gasta. Quem mais? O Reino Unido também. Todos esses países estão devendo. Se você olhar, o Brasil tá quase no empate ali, se você olhar. Ó. O Brasil tá quase no empate, ó. É sinal que não tá tão ruim assim, igual vai ficar nos outros países, né? Porque ainda não explodiu a bomba ainda. Isso aqui é uma bomba relógio que vai explodir no mundo inteiro, não adianta. É a bomba relógio. Primeiro é os Estados Unidos, ó, impagável. Já passou de 102% do PIB. O Japão, que é um país rico, pequeno no tamanho, já explodiu, tá 200 e tantos por cento de dívida. Ó. Um exemplo, esses aqui são os países, como se fosse pessoa. No verde é o que eles ganham de salário e no vermelho é o cartão de crédito. Todo mundo tá devendo. A maioria tá devendo. A Rússia não. Ó. A Rússia ela produz 2 e gasta 600. 2 e gasta 600 trilhões.
Não, produz a riqueza de 2,5 trilhões, mais de 10 vezes menos que os Estados Unidos, mas eles gastam só 600 bilhões para manter o país funcionando. A Arábia Saudita, ela produz 1 trilhão, mas ela gasta só 400. Entendeu? Não dá nada dos Estados Unidos ser o mais rico, mas eu não consigo pagar as contas mais. Vai chegar uma hora que vai ser impagável. Se a gente for ver só a dívida americana, em tempo real, ó, tudo que os Estados Unidos gasta, segurança, saúde, paga taxa, tudo que os Estados Unidos gasta tá aqui, ó. Não é porque é propaganda, será? Freebook, tá me dando um livro grátis para todo mundo, ó, quem quiser entrar nesse site, para entender isso aqui. Aí, ó, aqui mostra a dívida americana, ó, ela tá em 38 trilhões. Tudo que os Estados Unidos produz e gasta é público, os países também, ó. Tá tudo aqui, ó, conforme eles aumentam o dinheiro, ó, cadê onde tá o quantitative easing? Que é o M1, M2, ó, isso aqui é onde eles estão imprimindo dinheiro, ó, o tanto que não para, ó. M2, Money Supply, eles estão imprimindo dinheiro. Ó, tudo que é vermelho é dívida, ó. Tudo que é verde é o que os Estados Unidos produz, mas ele não produz mais. As riquezas, ó. Aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Em tempo real pra galera. Taxa de natalidade, quanto que gasta com despesa militar, com educação, quanto que o país gasta. Ele está gastando 38 trilhões. Todos os gastos dessa casa, se fosse uma casa, uma família, vamos supor que os Estados Unidos é uma família. Essa família, que é chamada Estados Unidos, ela gasta 38 trilhões por ano. Quer dizer, por ano não. Ela está gastando 38 trilhões. E só que ela está produzindo só isso aqui, ó. Cadê? 31, ó. 31 trilhões. Então é isso. O Bitcoin existe por causa disso. Por causa disso, os Estados Unidos existem. Existe não. Está devendo tanto assim para o sistema começar. Se você comparar, ó, com outros anos, igual eu falei, até 2012, os Estados Unidos, eles emprestavam dinheiro, o dinheiro sobrava. Porque, ó, eles gastavam 14 até 2012, até o Obama autorizar esses negócios de ficar imprimindo dinheiro sem parar. Mas a culpa não é dele, não. Se fosse o Bush ia ser também. Se fosse o Trump ia ser também, porque tá fazendo e não para. Se fosse o Joe Biden lá também fez também. Todos os presidentes que entravam vai fazer, não adianta, não tem como pagar o cartão, não tem como. Nessa época os Estados Unidos gastavam 14 trilhões e produzia 15. Gastava 14 e produzia 15. Beleza, todo mundo confiava. Só que aí depois de 2012... os Estados Unidos começou a imprimir dinheiro que nem louco. E aí você vai ver, 2016, ó, já tá devendo. O cartão estourou, perdeu a responsabilidade. Produz 18, gasta 19. Vamos para agora, hoje, atual, ó. 2000, que agora, now. Agora tá 38 e ganha 31. Eles estão projetando para 2030. Projetando, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos um pouquinho, pode ser que seja muito mais, ou pode ser que seja isso, ó. Estão projetando que a dívida americana vai estar assim, ó, 43 produção, se continuar do jeito que tá, né? O gasto, quer dizer, 43 o gasto, se continuar assim, porque a tendência é só subir. Agora a produção, será que a produção vai acompanhar a impressão de dinheiro? Os gastos? Vai estar, em 2030, a previsão é 35 trilhões a dívida americana contra 43 a produção, ou seja, 8 trilhões de déficit. Com nenhum país confiando mais neles. A China, o Brasil, o BRICS já quer sair desse negócio de ficar dependendo da dívida americana, porque na verdade os países investem nessa dívida. Enquanto os Estados Unidos conseguia pagar, estava tranquilo. Mas agora ele está pagando ainda. Os juros, só os juros da dívida americana. Eles não conseguem pagar esses 43 trilhões. 43 não, que atualmente agora está em 38 trilhões, né? Eles não conseguem pagar esses 38 trilhões de uma vez assim, nem pode, nem precisa pagar. Porque essa dívida, na verdade, são o gasto público, não o dinheiro que ela tem que devolver para os países. Não é que a China tem esse dinheiro para pegar, os outros países têm esse dinheiro para pagar, não. A maior parte da dívida americana é dentro dos Estados Unidos. Então,
essa dívida ela não vai parar, é claro. Só que ela não pode subir tanto assim, mais do que o PIB. Igual é o Japão, faz 30 anos que tá daquele jeito. O Japão, eles não sentem porque eles acostumaram a viver com inflação alta, né? E o país é pequeno, então eles conseguem controlar um pouco e dar a impressão que eles estão vivendo igual no primeiro mundo, né? Mas até quando vai funcionar, não sei. Mas vamos olhar aqui de novo o World Clock, que mostra o Brasil, mostra todos, ó. O tanto que ganha e o tanto que gasta. Ó, vermelho é o gasto, verde é o ganho. Observa aí, ó, e tira as suas conclusões. Os Estados Unidos tem condição de pagar a dívida, será? Do jeito que tá lá indo as coisas? Presidente louco, povo brigando, aí entra um outro presidente mais louco, ou um outro presidente que vai enrolar também todo mundo. A China tá na pegada. Será que a China vai manter essa disciplina ou será que ela vai explodir? Ó, falta 1 trilhão para a China empatar pelo menos e 2 trilhão para ela começar a perder. A Alemanha já tá aqui, ó. Falta 2 trilhões para a Alemanha também empatar ali de dívida com o cartão, entre aspas, cartão, a dívida. Japão, ó. O Japão tem uma dívida de 11 trilhões e só ganha 4. Faz muito tempo já, mano. Nada, não tem como você acreditar que o país vai sobreviver mais tempo e que vai conseguir resolver esse problema. Será que a Índia vai conseguir manter? Será que o Reino Unido vai aumentar demais? Ou que o Reino Unido também, principalmente os países principais do primeiro mundo, os mais ricos, eles estão tudo endividados, não conseguem manter a balança da dívida. O Brasil ainda está igual eu falei, o Brasil já tá praticamente empatado, mas já está começando a dever, ó. 2 trilhões 374 é a dívida, 2 trilhões 357 é a produção. Então o Brasil, o que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar a produção, porque a dívida vai continuar aumentando. Quando tem Bolsa Família, quando tem auxílio, quando tem impressão de dinheiro para salvar banco, quando tem essas impressão de dinheiro aí para a pandemia que teve, né, que fazer empréstimo para os Estados Unidos, todos os países fizeram auxílio emergencial, tudo isso tem um custo depois. Um pouco disso a pandemia ajudou também. Não só a pandemia, a crise de 2008, desde que os países descobriram que é só imprimir dinheiro. Começou a acontecer isso. Então, se você quiser também continuar aprofundando, você pode baixar esse aplicativo ou entrar no site do aplicativo e acompanhar em tempo real a hora que você quiser. Qualquer pessoa no mundo está disponibilizado na internet a dívida de alguns países publicamente. Galera, eu vou ficando por aqui, falei demais. Quem quiser assistir mais para frente essas explicações, mas lembre-se, nós estamos num momento decisivo, num momento muito barato. Litecoin era para estar valendo 92 e está valendo 46, ou seja, 50% de desconto, se você acreditar que essa moeda tem futuro. Bitcoin é o contrário. Bitcoin, ele tem futuro também, só que Bitcoin ainda está caro. É hora de comprar? Quem sabe? Se bater na média, eu acredito que sim. Mas pode ser que ele fique mais barato também. Pode ser que ele acontece igual as outras moedas. Ele pode cair um pouco e ficar bem mais barato. Se você confia na moeda, sabe para que ela serve. Não está comprando só porque você está vendo o teu vizinho ficar mais rico. Você entendeu que o preço é a média. Não precisa de você comprar aqui em cima e depois ter prejuízo, no caso igual agora, que o preço só está caindo. Ó. Olha só o Bitcoin, ó, no último ano. Todo mundo está com 36% de prejuízo. Nos últimos 5 anos, todo mundo está com 80% de lucro. E desde que o Bitcoin surgiu, quem comprou lá no começo e não vendeu até agora nada, 1000% de lucro. Mas quem comprou hoje, ó, já está com 1% de prejuízo. Quem comprou semana passada está com 26% de prejuízo. Quem comprou mês passado, 33%. Quem comprou 3 meses atrás, 39%. Quem comprou esse ano, no início do ano, já está perdendo 28%. Quem comprou o ano passado, 36%. Mas quem comprou há 5 anos, de 4 em 4 anos, ele fica escasso, ele cai, depois ele sobe, já está com quase metade quase 100% do valor, quer dizer, mais de metade, 100% do valor do lucro nos últimos 5 anos. E quem comprou aqui para trás, ó, tá tranquilo assim, em termos percentuais, né? Porque o cara pode ter ganhado até 1000% de valorização em cada valor que ele investiu no Bitcoin. Então fica assim, galera, um forte abraço, espero que todos tenham entendido. Agora eu vou de forma definitiva. Um forte abraço. E lembre-se, muita cautela, galera.